Bom, olá pessoal, esse vídeo será para eu explicar as respostas dos exercícios que vocês tiveram que fazer. Primeiro, o que é carga elementar? Bom, a gente viu que carga elementar é a carga do elétron ou do próton, né? Na verdade é considerada a carga do próton, mas como a gente viu, a carga do elétron é igual à do próton, só que com sinais contrários, né? Um é positivo, outro é negativo. Mas então podemos dizer que é a carga do próton, porque ela possui a menor quantidade de carga encontrada na natureza. Então vou colocar aqui, ó, carga do próton, porque é a menor carga encontrada na natureza, tá? Menor carga encontrada, certo? Número 2. O que significa dizer que um átomo está eletricamente neutro? Um átomo neutro, o nome já diz, neutro, quer dizer que ele não tem carga elétrica residual, ele não tem nenhuma carga no final do processo, ele não tem nenhuma carga sobrando. Não quer dizer que ele não tem carga elétrica dentro do corpo. Sim, ele tem carga elétrica, porque a gente sabe que todos os objetos são feitos por átomos, e os átomos, eles possuem os prótons, que são positivos, e os elétrons, que são negativos. Mas, no fim das contas, quando eu somo ali prótons e elétrons, no fim das contas não sobra nenhuma partícula extra. Ou seja, uma acaba anulando a outra, né? Um próton positivo acaba anulando o elétron negativo e não sobra nada. Se não sobra nada, a gente diz que o átomo é neutro. Ele não sobrou nenhuma carga elétrica. Então, quando um átomo está neutro, ele não tem nenhuma carga sobrando, porque o número de prótons é igual ao número de elétrons. É igual ao número de elétrons, certo? 3. O que significa eletrizar um objeto? A gente viu que, ao eletrizar um objeto, a gente está fornecendo... o que significa eletrizar um objeto? Significa fornecer ou retirar elétrons desse objeto, certo? Ele vai ficar com uma carga sobrando nele, ou positiva ou negativa, que a gente vai ou retirar elétrons ou colocar elétrons, mas vai sobrar alguma carga nele. Lembrem-se que quem sai ou entra nos objetos são os elétrons. Os prótons continuam no núcleo sem se movimentar, é os elétrons que se movimentam. 4. Sobre a carga elétrica. A classificação dos materiais em condutores e isolantes e os processos de eletrização, analise as afirmações a seguir e identifique qual ou quais delas estão corretas. Nos corpos neutros, não existem cargas elétricas. E aí, lembram que a gente trabalhou aqui, ó, o que significa dizer que o átomo está eletricamente neutro? Eu acabei de dizer. Nos corpos neutros, a gente sabe que existe carga elétrica, porque eles são formados por átomos que têm prótons e elétrons. Mas eles são considerados neutros porque eles têm o mesmo número de prótons e de elétrons. Então, um positivo anula um negativo e não sobra nada no final. Aí ele é considerado um corpo neutro. Mas existe sim cargas elétricas ali dentro, existem prótons e elétrons, só que eles estão em números iguais. Então, essa primeira a gente pode considerar errada. Letra B. Quando a quantidade de elétrons de um corpo é alterada, de forma que o número de elétrons passa a diferir do número de prótons, dizemos que o corpo não estará eletrizado. Não é ao contrário? Ó, quantidade de elétrons é alterada, ou seja, é modificada, ou foi retirada ou foi colocado elétrons. Então, o número de elétrons passa a ser diferente do número de prótons. Quer dizer que o corpo não está mais neutro.
E é exatamente isso que significa eletrizar um objeto. Então, essa frase está errada. Letra C. Em corpos neutros, pode ocorrer a existência de cargas elétricas. Sim, né? Foi exatamente o que a gente viu aqui na letra A, que foi o que a gente viu no número 2. Então, sim, existe, né? Cargas elétricas. D. Em um corpo eletrizado, o número de cargas positivas e o de cargas negativas podem ser diferentes. Novamente, foi exatamente o que a gente viu na letra B e o que a gente viu lá na 3. Em um corpo eletrizado, sim, tem uma diferença de cargas positivas e negativas, porque tem diferença de prótons e elétrons, pois em um corpo eletrizado é quando um átomo ganhou ou perdeu elétrons. Então, sim, tem cargas diferentes ali, certo? Então, respostas C e D estão corretas. E é isso, pessoal. Até a próxima aula.